Olha, eu sempre começo falando que eu sou filho do seu Guilherme e da dona Hilda. Uma forma de eu estar honrando eles. Meu pai partiu faz 5 anos e eu sou paranaense, vim fugido de uma geada que deu muito forte no Paraná em 82, tá? Só para você ter ideia, nós viemos em 8 famílias no Mercedes, Pau de Arara. Em 8 Rapaz, famílias. 8 famílias do Mercedes. Com móveis ainda. Com Caramba. móveis. Eu tenho uma Bicho do vaga céu. lembrança, deu debaixo de mesa, entendeu? Uma coisa Irmão do céu. Aí, esses tempos, eu perguntei pro meu pai e pra minha mãe. Eles falaram, nós viemos em 8. Começaram a ver para o seu João Luiz, a turma tá 8. Aí nós viemos para uma fazenda na região de Areópolis, chamada Melão. Fazenda São João da Areia Branca, Melão. E nisso meus pais iam trabalhar e ficava eu e meus 4 irmãos, meus 3 irmãos na época, ficávamos em casa. É isso. Boa. E uma coisa muito marcante que eu lembro dessa época, eu lembro que eu tinha entre 5 e 6 anos, eu lembro que a minha avó, Dona Juventina, ela pegava eu, meus 3 irmãos e mais uns 4, 5 primos, e nós caminhávamos 4,5 km até a Fazenda Santa Regina, que é bem no comecinho de Areópolis, e ali tinha um lixão grande, mais grande mesmo, que todo entulho de Areópolis ia para ali. E eu lembro uma coisa que me marcou muito, que a gente ia todo mundo descalço. Imagina uma senhora velha com 10 crianças de 4 a 12 anos andando 4,5 km. E a gente via todo mundo feliz, porque todo mundo ia descalço e voltava com havaianas, com pé de um, pé de outro, mas feliz, porque estava calçado com camisa. Olha só. E uma das coisas que me marcou nem foi o lixão. Foi porque sempre ia lá atrás de roupa mesmo, brinquedo. E uma dessas vezes, a minha avó abriu um potinho e falou assim, come filho, é Danone, nem tá tão aberto, entendeu? A hora que eu comi aquilo, eu falei, meu Deus, que gostoso, cara. Cara, Que você nunca delícia. tinha tido contato com experimentado. isso? Não. E aí eu falei, onde tem isso? Eles falaram assim, em Areópolis, que é Areópolis, né? Em Areópolis tem. Aí, todas as vezes, eu ficava perturbando, enchendo o saco da minha avó para ir no lixão, mas não era para chinelo, nem brinquedo. Era para ver se eu encontrava o Danone. Era para ver se eu encontrava o Danone. Isso é uma história que ficou muito forte na minha cabeça, entendeu? Então você experimentou Danone no lixão. No Rapaz lixão. do céu, que trajetória. E como a sua família, ela veio porque tinham alguns parentes aqui? Como que foi o início do trabalho dos seus pais para sustentar a família? Porque já tinham outros que moravam nessa fazenda, mesma fazenda do Paraná, sim. e já tinham vindo antes. Então, nós aproveitamos a geada e viemos para cá. Legal, cara. Puxa vida. E fala como que foi para você aí, ó, como que você iniciou nos trabalhos, como foi seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego, seguindo a trajetória dos meus pais, não podia ser diferente, foi cortando cana. Eu tinha 11 anos, antigamente podia empregar menor de idade, né? Era bem tranquilo. E eu comecei cortando cana também. Cortei cana até meus 23 anos. Cara. Caramba, dos 11 Até meus 23 11 anos. aos 23. Fiquei na fazenda até os 18, depois mudei para Areópolis, mas continuei o ciclo do corte de cana. Cara. E para criança é um trabalho pesado, não é? Muito pesado. Mas Chegava moído em casa. muita cãibra. Verdade. Muita cãibra. Corte, porque você acaba se cortando, né? Corta a perna, corta... Hoje, se existisse o corte de cana, seria considerado um trabalho análogo à escravidão. Porque nós não tínhamos nada, praticamente, entendeu? Você tinha que fazer as necessidades no meio da cana. Muitas vezes era um trabalho totalmente insalubre. Caramba, fora o risco de animais, né? De cobras. Tanto hoje que é tudo mecanizado, né? A lei proibiu o corte de cana manual. Pai do céu. É. E quando foi assim que você teve uma virada de chave e falou, eu preciso mudar de vida, preciso melhorar as minhas condições, as condições dos meus pais? Olha, foi quando eu tinha 14 para 15 anos. Foi um dia bem chuvoso, sabe aquele dia de aquela chuva molha bobo? Chove um pouquinho, depois para, chove um pouquinho. Aí o supervisor nosso, no caso nós chamávamos de fiscal, ele falou assim, ó, ninguém mais vai para o caminhão, tipo, se esconder. Mas nisso a chuva aumentou, parou de ser aquela chuva molha bobo e aumentou muito.
E eu cortando cana ali, a luva escorregava, o facão ia para a canela, e chovendo muito, muito, muito. E ele, com a sua meta, ele queria que terminasse a quadra, né, a empreitada dele. E nisso ele passou perto de mim, eu falei, ô Sevira, o apelido dele era Sevira. Ô Sevira, pô, tá chovendo demais, o tempo da escravidão chegou. E eu lembro que ele veio perto de mim e falou, o que, moleque? O que? Repete isso daí, vê se eu não te dou 3 dias de gancho. Gancho é advertência, né? Além de ser preto e boca dura, aquilo lá me arrebentou. Aquilo ali me estraçalhou, cara, por dentro, entendeu? Imagina. Porque você se sente impotente. Porque naquela época nós morávamos na fazenda. E nem imaginava você sair para a cidade, entendeu? E para o jovem ser mandado embora ou pegar uma advertência era uma vergonha. Tanto para os pais como para o resto da comunidade, das colônias. E um fato curioso que eu lembro que eu cheguei nesse dia em casa, meu pai estava tomando banho, eu peguei, chamei minha mãe e trabalhei o dia todo chorando. Cheguei, chamei minha mãe e falei, mãe, a mãe vai ver, eu vou mudar a linha da nossa família, eu vou quebrar o ciclo de pobreza da nossa família. Ela, por quê? Aí eu contei tudo isso para ela, ela falou assim, filho, ele deve estar nervoso, não liga. Aí eu peguei e falei, uma coisa muito importante que eu peguei e falei, por isso que eu digo que é muito importante a representatividade. Eu falei, a mãe vai ver, eu vou estudar, eu vou vencer na vida, tá? E a mãe vai ter muito orgulho de mim. E olha o que eu falei. Eu falei assim, e eu vou ser vereador ainda. Eu vou ser vereador, porque assim, a representatividade de sucesso, na época, um menino que não conhecia a internet, não conhecia nada, não lia revista, você não chegava a isso na fazenda. Era um cara que havia saído da colônia, onde ele cortava cana, e tinha se tornado vereador em Ariópolis. Você conhecia uma conhecia pessoa que fez essa caminhada. Isso, entendi. E aí, a minha mãe, né, acho que não deve ter acreditado, ela falou assim, deve ter tomado muito sol. Aí em 2012, a gente estava num Réveillon, numa casa muito boa, num rancho, num condomínio fechado, mesa farta. Eu peguei e chamei, mãe, que dia que é amanhã? Ela pegou e falou assim, dia 1º, filho. Eu peguei e falei, mãe, que dia que é amanhã? Ela pegou e começou a me abraçar. Ela falou assim, é dia da sua diplomação. Obrigado, filho. Obrigado por você ter feito tanto por nós. E se não fosse você, eu nunca estaria num lugar desse aqui hoje. Eu arrepiei, cara. Que incrível. Verdade. Incrível, cara. Muito legal. Era o dia que eu estava me tornando vereador. Cara. Entendeu? Fui vereador em Ariópolis de 2012 a 2016. Porque, assim, realmente, a primeira vez foi por conta que essa representatividade de você querer ser para ter um sucesso, porque eu já era empresário, eu não precisava mais disso. Perfeito. Mas depois eu comecei a estudar política e eu vi que a política é o maior instrumento de transformação na vida das pessoas. Então, se você quer se rebelar, você tem que se educar, estudar, entendeu? E votar consciente, em votar quem realmente te representa. Incrível, cara. Incrível. Top. Aí a gente entende mesmo o quanto a representatividade faz diferença, né? Porque uma criança que cresce sem conhecer, a gente fala, às vezes as pessoas falam muito, né? Que quando você acessa lugares, isso abre a sua mente, né? Mas uma criança que cresce sem ter ideia de tão longe ela pode chegar, né? Por esses dias a gente teve o Michael B. Jordan, né? Ganhando o Oscar, né? Pô, para uma criança vendo um negro lá, um cara bonito, tendo esse auge, né? Passando por um momento como esse, o cara fala, eu posso chegar lá. Posso. Eu como criança, eu posso alcançar isso aí. Se eu batalhar, Então, se a gente não tem esse tipo de representatividade, a criança vai simplesmente achar que a vida dela vai ser só aquilo ali. Só aquilo ali. Se os meus pais cortam cana, eu não conheço ninguém, não sei ninguém que venceu, a minha vida vai ser só cortar cana.
E não é não que seja um feio problema a pessoa cortar cana, mas ela pode alcançar algo melhor, né? Não, eu falo para você, onde não chega as políticas públicas, não chega a representatividade, o tráfico chega. Nós estamos numa região privilegiada do estado. Lençóis, Bauru, essa região do Centro-Oeste é privilegiada. Mas imagina um menino na favela, levando o esculacho da polícia, não tendo acesso a políticas públicas. Pois é. Às vezes tendo que ser aviãozinho do tráfico para ganhar um dinheiro para sustentar o pai bêbado, a mãe que não tem emprego. Então é muito mais complexo. Sim. E qual que é o ídolo dele na favela? Exato. É o traficante, É o porque o traficante. traficante que dá o salário dele, é o traficante que dá a cesta básica, é o traficante que na época da Páscoa distribui ovos, na época do Natal distribui brinquedo. O cara tem um bom carro, tem uma boa moto, tem vários amigos em volta. A referência dele vai ser essa. E esse fato tem muito a ver ainda com a escravidão. Por quê? Quando acabou a escravidão, em 1888, nós fomos praticamente jogados ao léu, tá? Tinha a lei da vadiagem, que nós não podíamos ficar até 10 horas da noite, tá? Senão éramos presos e obrigados a trabalhar de graça. Aí o que fizeram? Não podíamos ficar próximo deles. Aí foi jogando para os morros, e onde esses morros hoje são as favelas, são os guetos.